Salve, salve, galera! E aí, tudo de boa? Tranquilão? Só na manha do jabuti? É isso aí. Convido você, meus queridos alunos, em qualquer lugar que você se encontre em Rondônia, nos mais diversos rincões de Rondônia, à distância que for. Convido você para mais uma viagem geográfica, obviamente com a nossa companhia incalculável desse professor presencial que está aí perto de você, profissional de alto nível que está aí fazendo a educação de Rondônia acontecer em todos os lugares onde não tinha. Olha só que maravilha! Então, hoje nós vamos ter um assunto muito interessante. Muito interessante porque está ligado diretamente à nossa vida, ao nosso modo de viver, à nossa condição humana neste mundo moderno que a gente vive. E a gente vai ver justamente sobre o subdesenvolvimento, suas características. Então, obviamente, a gente sabe que nós, brasileiros, aqui o Brasil é um país emergente, já falei isso para vocês. No entanto, ele tem características de subdesenvolvimento muito intensa, muito enraizada. Obviamente que isso está relacionado a todo um processo histórico, desde o Brasil colônia, passando pela escravidão, passando pelo Brasil império, depois se torna república, e ainda assim, de longa data, ainda estamos muito, muito próximo de uma economia frágil, uma economia que poderia estar melhor, uma economia que ajudaria muito a nossa sociedade a sair da nossa condição de subdesenvolvido. Beleza? Então, já começou a nossa aula. Beleza? Vamos junto, vamos lá no quadro. Aula 27.1. A gente vai falar de desigualdades, capitalismo e exclusão. Vamos falar da linha da pobreza, vamos começar a rabiscar. Regiões do mundo mais desiguais, desenvolvimento e subdesenvolvimento. Capitalismo. Como resultado do processo de mundialização do capitalismo, a gente pode citar um outro sinônimo. A gente pode falar que essa mundialização a gente pode trocar por globalização, ok? Em escala planetária, o avanço da globalização ocorrido ao longo das últimas décadas se caracterizou pelo aumento da desigualdade no mundo. Desigualdade que tem se acentuado, ou seja, esta desigualdade aumentou entre as nações do mundo, ok? E também no interior de cada país. Beleza? Galera, vou até apagar aqui todas as... para falar sobre isso aqui, ó, o capitalismo. Esse capitalismo, nós estamos na fase dele de globalização. Essa globalização altamente ligada ao avanço tecnológico. Essa globalização intensamente ligada às técnicas mais avançadas. Essa globalização que está interligada com esse mundo tecnológico das tecnologias da informação. Tecnologias da informação, essas que está relacionado a praticamente tudo que nos rodeia. O sinal de internet, o sinal de rádio. Professor, mas rádio é antigo, mas é um sinal muito potente, é um sinal que ele é usado e continuará sendo usado por muito tempo. O sinal de telefonia móvel e, obviamente, o Bluetooth, entre outros tipos de sinais que acabam sendo esse mundo tecnológico que a gente vive, que estão no smartphone, estão no avanço dos aplicativos que nós temos, o avanço dos
do sistema bancário, o avanço da agropecuária, o avanço, enfim, dessa modernidade que a gente vive no mundo e que, embora eu esteja falando de coisas que são, entre aspas, bonitas, obviamente é o seu lado positivo. No entanto, traz consigo também uma forte exclusão. Ok? Eu quero que você entenda que esse mundo globalizado que a gente vive, ele é excludente. Se você não pegar essa ideia que eu estou dando agora, você pode cair nessa armadilha. Obviamente que você não vai cair nessa armadilha. Você está no caminho certo. Você está no 3º ano. Daqui a pouco você vai se especializar mais, porque você vai entrar numa faculdade. Beleza? Então, esse mundo capitalista, ele dividiu também o mundo. Dividiu o mundo entre países pobres e países ricos, onde os países ricos, por eles deterem essa tecnologia e o controle dessa tecnologia, ele tem essa supremacia diante dos outros. Beleza? Infelizmente é assim. As grandes multinacionais que regem essas tecnologias, esse mundo de tecnologia da informação, desse mundo moderno que a gente vive, são principalmente empresas que estão lá e são desses países do norte desenvolvido. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Então, mas, obviamente que ele traz a exclusão consigo, enraigado também diante de muitas desigualdades, principalmente desigualdades sociais. Contudo, não significa que a desigualdade seja exclusiva da globalização. Nesse caso, trata-se de um produto da atual fase do desenvolvimento do capitalismo, que se reproduz por meio das contradições, ou seja, desses paradoxos que eu acabei de falar, né? Essa antítese, esse paradoxo, essa coisa que é contrária a si mesmo, esse paradoxo quer dizer o quê? Ao mesmo tempo que eu acabei de falar, que esse nível tecnológico é positivo, ele é excludente. Porque quem é que vai ter essa tecnologia? Quem pode pagar por ela, né? Por essa tecnologia. Não é só isso. Você também pode perceber aí que esse nível tecnológico, ele se enraiza nas sociedades. E essas sociedades, mundo afora, terão também as suas próprias desigualdades lá na sua sociedade, no interior dos seus países. Que esse capitalismo ele já é avançado e muito tecnológico, por exemplo, vou dar só um exemplo do mundo da telefonia móvel, a gente consegue perceber a exclusão. Daí a gente consegue. Tem uns que têm as melhores marcas, tem outros que não têm. Meu amigo, a gente pode fazer uma análise filosófica sobre isso. A gente pode, que eu só estou dando um adendo aqui, mas eu vou falar apenas como eu penso. Eu preciso me comunicar. Eu não preciso de luxo. Eu preciso apenas ter uma tecnologia que eu consiga me comunicar de forma simples. No entanto, eu quero que seja eficiente. Beleza? Mas esse capitalismo que provoca e demonstra essa desigualdade vem enraizado de um consumismo exorbitante que evidencia de forma clara as desigualdades. Ok? Vamos lá no quadro. Pois é esse paradoxo. Paradoxo das contradições do capitalismo, que ao mesmo tempo ele evidencia que tem muita tecnologia, que tem esse avanço na pesquisa, no campo da internet, medicina, educação, entre outros, mas ela mostra suas contradições, porque só vai ter acesso quem tem e pode pagar por ela. Ou seja, isto é, por um lado, promove o crescimento econômico e, por outro,
a acumulação de capital. E ainda concluo, na mão de poucos. Ok? Aí a gente colocou aqui uma imagem para a gente fazer justamente esta análise. Em pleno século XXI, onde se fala em globalização, que é boa, que é bacana, que todo mundo deveria vivenciar, ainda assim, isso aqui é uma imagem muito, muito vista em qualquer lugar do mundo, inclusive nos Estados Unidos, ok? Eles sim são também uma parte dessa contradição. Ao mesmo tempo que é o país mais poderoso do mundo, lá também tem desigualdades, lá também tem miséria, lá também tem mendigos, lá também tem pessoas morando nas ruas. Beleza? O processo de globalização em curso amplia a forte concentração da riqueza. Ou seja, os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres estão cada vez mais pobres. Ok? Olha só os números que comprovam essa situação. 20% das pessoas mais ricas do planeta concentravam 30% de toda a renda mundial lá nos idos 1960. Os mesmos 20% das pessoas mais ricas concentravam 70%, já aumentou para 71% em 2009. E agora, em vermelhinho, os 2.153 bilionários do planeta, em 2020, possuem uma riqueza maior do que 4,6 bilhões de pessoas, aproximadamente 60% da população do planeta Terra. E aí, diante desses números, meus queridos alunos, é de impressionar, né? Então, é como se esse mundo tecnológico da inteligência artificial, da nuvem, dessa nuvem que a gente fala, quando eu falo em nuvem, eu estou falando de nuvem tecnológica, esse armazenamento de banco de dados absurdo, que não está mais de uma forma física, está em grandes bancos de dados, de servidores dessas mega empresas de tecnologias. Então, essas pessoas que são bilionárias, que já têm demais, elas se utilizam, por exemplo, de inteligência artificial. A inteligência artificial que, inclusive, trabalha para elas. Além, óbvio, da própria exploração do homem, que essa é clássica ao longo do tempo. Ok? Então, esse nível tecnológico veio para aprimorar mais ainda essa exploração, esse ganho de riqueza, porque se eles têm dinheiro, eles podem reinvestir em tecnologia para ganhar mais dinheiro. Beleza? Pense nisso, não esqueça isso, não perca isso da linha de raciocínio. Vamos lá no quadro, meu diretor. Mandando um abraço especial para o meu diretor Lobinho. Gente boa demais. Olha só, gente. Ranking da concentração de renda. Veja a posição do Brasil em relação aos outros países. O Brasil está entre os que mais concentram renda no mundo. Estão percebendo aí? Então, gente, nosso país, a gente pode constatar que ele tem uma grande desigualdade social. Beleza? Se tem uma grande concentração de renda no Brasil, há uma grande desigualdade social. Estão percebendo que, ao mesmo tempo que nós estamos tendo aula de geografia, a gente parece que é também sociologia? Legal, né? Porque somos ciências humanas. A gente geografiza
esses conhecimentos da área sociológica que trata da sociedade, porque também a sociedade é objeto de estudo da geografia. Obviamente que essa sociedade está no espaço, nesse espaço geográfico do nosso mundo. Beleza? Aí a gente precisa entender e geografizar essas situações para que a gente possa entender melhor o lugar que a gente vive, inclusive a nossa condição. Pense nisso. Vamos lá no quadro. Professor, eu não sabia que o Brasil, professor, concentrava tanta renda. Exatamente, é um dos nossos gargalos, essa má distribuição de rendas. O Brasil é um país rico. No entanto, a gente tem essa concentração de renda, essa concentração de riqueza na mão de poucos. Brasil está entre os 10 mais desiguais do mundo. Posição do ranking de desigualdade, olha só, África do Sul, Namíbia, Brasil, México, Argentina. Nós estamos à frente da Argentina em desigualdade, galera. Todos os países mais desiguais que o Brasil estão na África. Olha só, que interessante. O IBGE anunciou em 12 de maio a maior redução na desigualdade de renda em 11 anos, desde o início da atual série histórica em 2012. Mesmo assim, ainda assim, o Brasil continua no topo da concentração de renda no mundo e tem longo caminho pela frente para reduzir a iniquidade a níveis de países desenvolvidos, ou seja, reduzir de forma drástica esse nível de concentração de renda. Então, é um desafio muito grande, porque nós estamos muito distantes dos níveis de países desenvolvidos. Beleza? Lembra que nós falamos para você, meus queridos alunos, que o Brasil ele é esse país que é, a nível internacional, considerado emergente. E uma das condições que faz com que o Brasil continue sendo esse subdesenvolvido, emergindo, né, indo para um desenvolvido, é justamente essa desigualdade. Essa desigualdade é como se fosse uma espécie de câncer na nossa sociedade, na nossa economia, na nossa forma de organizar o nosso espaço e a nossa sociedade. Ok? Então, é realmente um desafio. Nós temos uma das maiores concentrações de renda do mundo, já vimos isso agora, e a gente precisa mudar isso com o tempo. Como, professor? Que poderia ser políticas públicas efetivas e eficazes para diminuir essas desigualdades. Como, professor? Gerando renda, levando o povo a ter mais acesso à educação, um nível de salário mais adequado, com um poder aquisitivo melhor. Então, tudo isso é um complexo de situações em que a gente deve fazer para melhorar a nossa condição de se tornar menos desigual. Beleza? Vamos lá no quadro. Lembrando que isso que eu falei agora são apenas alguns dos exemplos, tá? E as desigualdades? A pobreza pode ser considerada como a não necessidade das necessidades básicas, né? A não satisfação. Alimentação, saúde, educação, habitação, etc. Que garantam ao indivíduo o pleno desenvolvimento físico e psicológico. Como não existe um conceito rígido para definir a condição da pobreza, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, PNUD, mensura a pobreza a partir da renda. Então, galera, sabemos que o Brasil é muito desigual. Se nós somos muito desigual, a gente já falou que existe concentração de renda muito intensa. É isso no Brasil. E a gente já falou, se tem desigualdade, tem concentração de renda, então tem muita gente recebendo pouco dinheiro, recebendo pouco salário, vivendo com menos. Isso quer dizer o quê? Se tem menos dinheiro, vai ter menos acesso a uma alimentação adequada, vai ter menos acesso à educação de qualidade, vai ter menos acesso a uma habitação digna. Muitas dessas habitações, a gente sabe,
estão de forma precária nas periferias das cidades. Beleza? E o que são os extremamente pobres? Pessoas que sobrevivem com menos de $1,90 por dia. E isso representa 1,54 bilhão de pessoas, e que representa 20% da população mundial. Gente do céu, olha só. 1,5 bilhão de pessoas. Isso daria mais ou menos, só 1 bilhão de pessoas dariam 5 Brasis de pessoas passando extrema necessidade. Só para a gente ter uma ideia, a população do Brasil, que é mais ou menos 200 milhões. Então, imaginem que 20% da população não tem acesso. Se não tem acesso ao que é básico, que está na extrema pobreza, quiçá ter educação, quiçá ter uma moradia adequada. Então, pessoas que vivem extremamente pobreza são aquelas realmente que estão, assim, longe, inclusive, da própria dignidade humana. Beleza? Pense nisso. Então, a gente, às vezes, tem que olhar, às vezes, isso acontece perto da gente, uma pessoa com uma pobreza, aqui dentro do Brasil mesmo. Acontece, pode ter, perto de você aí, você pode conhecer pessoas, talvez não seja nem muito a realidade do campo, mas existe também. Tá? A gente consegue ver isso nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos, nas médias cidades, enfim, qualquer cidade já tem. Mas o que eu quero que você entenda é que às vezes a gente, agora eu vou fazer aqui uma espécie de reflexão filosófica, a gente tem que olhar para a gente e às vezes agradecer, né? A vida que a gente tem, a vida que a gente leva. A gente tem, inclusive, acesso à educação, como a gente está tendo agora, mediada pela tecnologia. Beleza? Vamos lá no quadro, meu diretor. Professor, isso que o senhor falou foi meio filosófico. É isso aí, é isso mesmo, é para a gente refletir sobre nossa situação. Beleza? O número da pobreza são ainda mais alarmantes nas regiões menos desenvolvidas do planeta, como na América Latina, África e Ásia. Nesses países, milhões de pessoas vivem em condições precárias, privadas dos seus direitos mais básicos, como de ter uma alimentação saudável, moradia, ter acesso aos serviços de educação, saúde e lazer. Isso agora a nível mundial. E os brasileiros em extrema pobreza? Em 2009, eram no Brasil 13 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Beleza? Regiões do mundo mais desiguais, a Ásia Oriental e o Pacífico. A pobreza diminuiu significativamente lá no leste da Ásia. Motivos? Houve investimento na educação, abertura do comércio mundial, investimento de empresas estrangeiras. Então, essas situações, digamos que amenizaram um pouco a região ali da Ásia e do Pacífico. Europa e Ásia Central, o índice de pobreza mais baixo entre as regiões do mundo. América Latina e Caribe, Oriente Médio e Norte da África, o contingente de pobres também diminuiu. Sul da Ásia e África é onde a pobreza é drástica. Anotem isso aqui, ó. Sul da Ásia e África subsaariana, ok? África subsaariana, pelo próprio nome, ó, Saara. Então é ali, aquele país próximo ao deserto do Saara. Muita miséria, pouquíssimos investimentos, falta inclusive de água. Entenderam? Então é um lugar de extrema pobreza no mundo. Beleza? Vamos lá no quadro. Professor, o senhor está falando de tanta coisa ruim, de tanta pobreza. Pois é. Então, este é o mundo moderno que a gente vive. Não é só tecnológico. O tecnológico, ele é também excludente. Beleza? E agora o desenvolvimento. As potências econômicas mais poderosas do planeta Terra, eles têm elevado o padrão de IDH, de desenvolvimento humano. E quem são eles?
Por exemplo, são os membros do G8, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido, Rússia. E quem são esses países desenvolvidos? São aqueles que, no plano econômico, se destacam pelo alto grau de industrialização e também pela supremacia econômica e tecnológica, e que, no plano social, apresentam uma população que desfruta das melhores condições de vida. E só coisa bonita nos países desenvolvidos, né? E olha só o que nós temos nos países subdesenvolvidos. O termo subdesenvolvimento surgiu na segunda metade do século XX, logo após o generalizado processo de descolonização da Ásia e África por esses países centrais que deixaram esse povo a ver navios e na miséria. Beleza? Esse processo de descolonização, vocês vão ver esse assunto com mais riqueza de detalhes lá em História, com o assunto imperialismo. Beleza? E esse subdesenvolvimento, esses países subdesenvolvidos, são países marcados por graves problemas econômicos, sociais, quase sempre aliado à questão da pobreza. São países que ainda têm alta taxa de mortalidade, baixa expectativa de vida, analfabetismo, subnutrição e fome crônica. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, galera, que isso aqui faz parte daqueles países que têm um subdesenvolvimento muito claro. Os países que têm isso aqui de forma muito intensa, eles não fazem parte dos emergentes. Nós temos isso aí no Brasil? Sim, nós temos. No entanto, nós já somos emergentes, nós estamos num caminhar passo a passo para vencer essa situação aqui no Brasil, beleza? Embora também tenha essas características aqui, beleza? O subdesenvolvimento se expressa pelo atraso, olha aí, nós somos atrasados, nós somos dependentes economicamente e tecnologicamente, e que o país se encontra em relação às demais nações, ou seja, as nações do norte desenvolvido. Isso tudo associado às precárias condições de vida. E aqui está submetida grande parte desta população. Nesses países subdesenvolvidos, a maioria deles tem como base a economia da atividade agropecuária. E aí, o Brasil é forte na agropecuária? Sim, professor, pois é. Não é muito interessante um país viver de commodities, ok? O importante seria a gente fortalecer nossa indústria para a gente vender produto industrializado, não commodities para depois voltar para cá de forma industrializada, beleza? E outros países se destacam no cenário internacional como importantes economias industrializadas, entre eles a China, Brasil, Rússia, Índia, Coreia do Sul, México, África do Sul e Argentina. Esses países, eles são subdesenvolvidos, né? Mas eles se destacam no cenário internacional como importantes economias industrializadas, mas ainda subdesenvolvidos, beleza? Professor, a China, sim, a China é uma potência econômica, ela é poderosa, sim, mas ela está enraigada ainda de muito subdesenvolvimento, com todas as características que também eles não venceram. Além do mais, é um país fechado, é um país que não dá muito acesso a gente saber o que acontece lá, beleza? Por conta dessas diferenças, existem outros critérios de classificação adotados para esse conjunto de países em seus relatórios. A ONU e o Banco Mundial classificam muitas economias subdesenvolvidas de baixa e média renda como economias em desenvolvimento, como acabamos de ver. E o IDH, Indicador de Desenvolvimento, na tentativa de medir o nível de desenvolvimento de cada país, a ONU, por meio da PNUD, passou a considerar um conjunto de indicadores que retrata a situação econômica e social, bem como as condições de vida de suas populações, como o nível de renda, o grau de analfabetismo, escolarização, taxa de mortalidade, expectativa de vida e outros. As 3 dimensões do IDH.
vida longa e saudável, acesso ao conhecimento, educação, qualidade de vida. Então, galera, isso está relacionado ao modo de viver das pessoas no mundo. Será que ela tem um padrão de vida adequado? Ela ganha o dinheiro suficiente para viver bem? Se ela ganha o dinheiro suficiente, ela vai ter mais saúde. Se ela ganha dinheiro suficiente, na verdade, antes ela teve uma boa educação. A gente primeiro tem que ter uma educação interessante para depois a gente conseguir dinheiro, para ter bons salários. Beleza? Se a gente tem um bom padrão de vida, obviamente a gente vai ter mais saúde, que vai ter vida longa, ok? A gente vai ter uma vida mais politizada, a gente vai ter mais acesso à cultura, ok? A gente vai ter um acesso a uma economia, a economia mais pujante, uma economia que a gente consiga fazer parte dela de uma forma mais com mais equidade. É isso? Essa é a palavra que eu queria achar. Beleza? E o ranking de desenvolvimento humano. Veja a posição do Brasil em relação a outros países. Quem é que tem um desenvolvimento humano muito alto? Em primeiro lugar, Noruega, Suíça, Irlanda, Alemanha, Hong Kong, Austrália, Islândia. Só países desenvolvidos. Beleza? O Brasil vai estar lá no número 79, galera. Então, a gente está longe dos primeiros colocados. Até o México está na frente da gente. Bósnia e Herzegovina, que passou por uma guerra na década de 90, está na frente do Brasil. Ok? Países com desenvolvimento humano muito baixo, olha só. Todos ali da África, Burundi, Sudão do Sul, Chad, República Centro-Africana e Níger. Então, a gente pode ver aí que, na média, o Brasil não está nem entre os melhores, também está longe de ser um dos piores, onde a miséria, podemos dizer que é extrema. Beleza? O IDH de países da América do Sul em 2009, o Chile é o país com maior índice e a Guiana o menor. O Brasil está em 6º lugar em relação ao IDH, ok? Olha só, então a gente precisa melhorar, porque a gente, na verdade, era para a gente estar aí na ponta, porque nós somos essa maior economia aqui na América do Sul. É quase que inadmissível o Brasil perder para outros países que é a metade do PIB do Brasil. Só que a gente já falou, o nosso problema está muito relacionado à desigualdade, concentração de renda. Beleza? Ainda assim, nós temos uma evolução de IDH no Brasil. Quer dizer que a gente andou melhorando. Olha só, de 90 para cá, a gente tem aumentado o nosso IDH. No entanto, a gente sabe que a gente precisa, né, queridos alunos, a gente precisa melhorar essa nossa condição por ser essa potência que a gente deveria, pelo menos, ser, né? Nós somos um país de dimensões continentais, a gente é esse país que tem uma grande economia, uma das maiores do mundo, mas a gente não consegue ainda vencer essas desigualdades, essas situações que nos colocam ainda em subdesenvolvimento. Então, você aí, tudo que eu falei aí, pegue o seu material e anote. Comece a escrever essa questão do subdesenvolvimento do Brasil. E outra, a questão da globalização, você também tem que anotar que o nível tecnológico que a gente vive, ela não é condição necessária para a gente entender que está tudo bem no mundo. Essa situação, ela faz com que a gente torne o mundo cada vez mais desigual. É como se o mundo tivesse, de um lado, os países desenvolvidos, do outro lado, os países subdesenvolvidos, e no meio deles um imenso fosso, um imenso abismo que separa. E esse abismo, cada ano que passa, ele vai se tornando mais largo, distanciando, e mais profundo. Que louco isso que eu falei, né? Mas é uma verdade. É uma situação que eu recomendo
você aprofundar, pesquisar no YouTube sobre a globalização e essa desigualdade mundial, beleza? Então, daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão, galera, beleza? E depois a gente faz uma atividade aí, mas daqui a pouco a gente volta para o nosso resumão. Tchau!